Sabe, a gente costuma pensar que a tecnologia mais revolucionária é o celular que está no nosso bolso, né? Mas e se a verdadeira transformação estiver acontecendo de forma mais silenciosa, escondida nos objetos mais comuns do nosso dia a dia? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, a Internet das Coisas, ou como muita gente já conhece, IoT. A ideia toda por trás disso começa com uma pergunta que parece coisa de ficção científica, mas que já é bem real. E se todos os objetos à nossa volta, em casa, nas cidades, nas fábricas, pudessem se comunicar entre si e, mais do que isso, tomar decisões por conta própria? Esse aqui é o exemplo clássico que todo mundo usa, e por um bom motivo. Ele deixa o conceito super claro. Imagina só, a sua geladeira percebe que o leite está no fim e pronto, ela mesma faz o pedido no mercado. Parece mágica, né? Mas a questão é, como isso funciona de verdade? Bom, para o objeto qualquer se tornar inteligente, ele precisa de alguns ingredientes básicos. Vamos dar uma olhada em quais são eles. O coração da IoT é, na verdade, uma ideia bem simples. Uma rede gigantesca onde coisas conversam entre si. Mas o foco aqui não são pessoas, nem smartphones ou computadores. A ideia é conectar todo o resto, de uma lâmpada a uma turbina de avião. Literalmente tudo. Tá, mas como é que essas coisas conseguem perceber o mundo ao redor? A resposta está nos sensores. É legal pensar neles como se fossem os sentidos da rede. São os olhos, os ouvidos, o tato. Eles capturam dados do mundo físico, como temperatura, movimento, luz, e transformam tudo isso em informação digital. Certo. Se os sensores são os sentidos que captam a informação, os atuadores são os músculos que agem. Eles recebem um comando e, pá, fazem algo acontecer no mundo real. Acendem a luz, ajustam uma válvula, movem um braço robótico. É essa combinação que permite que um sistema de IoT não apenas observe, mas também modifique o ambiente. Ok, então já temos objetos com sentidos e músculos. Mas como é que eles se unem para formar uma rede que realmente funciona? Vamos entender como essa conexão acontece. O caminho que os dados percorrem na IoT geralmente segue 4 etapas. Primeiro, claro, os sensores coletam os dados. Depois, um gateway funciona como um porteiro, que junta e organiza essas informações para enviar para a rede. A partir daí, uma parte dos dados é processada ali mesmo, na borda da rede, para decisões rápidas. O resto, os dados mais pesados, vai para a nuvem, para uma análise bem mais profunda. Agora, tem um desafio enorme. Como fazer com que um dispositivo da marca A converse com o da marca B? Muitas vezes eles falam línguas digitais diferentes. É aí que entra o middleware. Pensa nele como um tradutor universal. Ele fica ali no meio do caminho garantindo que todo mundo se entenda. Não importa o fabricante. É o que faz o ecossistema funcionar de forma coesa. E para a gente ter uma ideia da escala disso, a Cisco projetou que o mundo teria 50 bilhões de dispositivos conectados já em 2020. 50 bilhões. É um número absurdo. Com tanta coisa online, a discussão deixa de ser só técnica e passa a ser sobre o impacto de tudo isso no mundo real. Mas por que conectar tanta coisa? A resposta vai muito além da conveniência da nossa casa. A internet das coisas está sendo pensada, na verdade, como uma ferramenta para resolver alguns dos nossos maiores desafios globais. É importante a gente separar os dois lados da IoT. Tem a IoT de consumo, que é a que a gente mais vê, smartwatches, assistentes de voz. O foco é na conveniência. Mas o grande motor de crescimento e investimento está na IoT industrial, ou IIoT. É ela que está transformando fábricas, redes de energia e toda a logística do planeta. A IoT é a espinha dorsal do que se chama de Indústria 4.0, a quarta revolução industrial, e ela se baseia em 4 princípios. Primeiro, tudo tem que se comunicar com tudo. Segundo, os sistemas criam uma cópia digital do mundo físico. Terceiro, a tecnologia ajuda os humanos em tarefas complexas ou perigosas. E quarto, os próprios sistemas podem tomar decisões sozinhos para otimizar os processos. Beleza, mas como essa teoria toda fica na prática? Vamos ver alguns exemplos de alto impacto em diferentes áreas da sociedade. Olha só o caso de Barcelona. A cidade apostou pesado na ideia de cidade inteligente. E os resultados são bem concretos. Eles economizaram 58 milhões de dólares por ano só gerenciando melhor a água. Mais 37 milhões por ano com iluminação pública inteligente. E o mais legal, essa tecnologia toda ajudou a criar 47 mil novos empregos. Outro desafio gigantesco é a alimentação. Esse dado do Banco Mundial é bem alarmante. A gente vai precisar produzir 50% mais comida até 2050. E o jeito que a gente produz hoje, com alto consumo de recursos, simplesmente não é sustentável.
É aqui que a IoT entra em campo, literalmente, com a agricultura de precisão. Sensores no solo dizem exatamente quanta água uma planta precisa. Tratores guiados por GPS evitam o desperdício de sementes. Drones monitoram a lavoura e detectam pragas bem no início. O resultado é mais produção com muito menos impacto ambiental. E na área da saúde, a IoT está permitindo coisas incríveis, como monitorar pacientes à distância em suas próprias casas, o que reduz hospitalizações. Dentro dos hospitais, ajuda a rastrear equipamentos e otimizar o trabalho da equipe. No final, isso melhora a qualidade do atendimento e, claro, salva vidas. Mais claro, essa visão de um mundo super conectado e otimizado tem um preço. E é fundamental a gente falar sobre os riscos e os dilemas éticos que vêm junto com essa conexão total. Essa citação resume perfeitamente a tensão que existe. A mesma tecnologia que promete um futuro muito melhor também pode ser usada para controle e manipulação, abrindo a porta para um cenário bem distópico. E os desafios são enormes. A segurança é uma preocupação gigante. Lembra do caso em que hackearam um Jeep remotamente no meio da estrada? Assustador. Além disso, falta um padrão único para todo mundo. E a questão principal sobre quem é o dono dos nossos dados continua totalmente em aberto. Essa é uma pergunta que afeta todo mundo diretamente. Se um carro coleta dados sobre como a pessoa dirige, de quem é essa informação? Do motorista, da montadora ou da seguradora, que poderia usar esses dados para decidir o preço do seguro? É uma discussão complicadíssima. E a questão fica ainda mais séria quando a gente fala de vigilância. Em nome da segurança, qual é o limite? A conveniência de ter uma TV inteligente pode se tornar uma porta de entrada para violação de privacidade, borrando a linha entre segurança pública e vigilância em massa. E no final, a reflexão que fica é esta. A internet das coisas não é só uma revolução tecnológica, é uma revolução social e ética. O desafio não é só construir sistemas mais inteligentes, é garantir que eles sirvam à humanidade, protegendo nossa segurança e, acima de tudo, nossa liberdade. E como fazer isso? Bom, essa é a grande questão que ainda está sem resposta.